versículo 1 ao 15. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim: depois disso, João partiu para o outro lado. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado como Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. E disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz, e tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, os homens em número eram de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os, voltando-os entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam. E os que haviam comido. Quando aqueles homens viram os sinais que Jesus realizara, disseram: este verdadeiramente é o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estava prestes a vir a levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que precisamos entender da Tua palavra. Aquilo, Senhor, que Tu queres falar, Senhor, a respeito da Tua palavra a nós. Que eu venha, Senhor, a diminuir, que o Senhor cresça, que eu suma e o Senhor apareça, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, porque aqui viemos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para entender melhor a Tua palavra e para entender mais de Ti. Fala, Senhor, conosco, porque aqui queremos Te ouvir. Amém e amém. Vimos quarta-feira passada a respeito de Jesus falando a respeito do seu ministério. Jesus demonstrando aos fariseus, aqueles que o interrogavam, perguntando quem ele era, por onde ele fazia e como era, e ele anunciou as boas novas, anunciou que o Deus tinha feito através dele e tem feito através de sua vida. João, nesse texto, vai nos falar a respeito da multiplicação dos pães. João vai nos falar que no capítulo 6, no versículo 1, dizendo assim: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Jesus
estava juntamente com seus discípulos e partiu para o outro lado da Galileia. Jesus, ele estava querendo estar só com seus discípulos, por isso ele parte para o outro lado da Galileia, porque tinha muitas coisas que tinham acontecido durante o caminho. João o Batista já tinha sido degolado, então os discípulos e Jesus queriam se separar, queriam estar juntos em um lugar separados. Mas quando ele chega naquele lugar, uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. João vai nos dizer que uma grande multidão o seguia. Por quê? Porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Aqui não é diferente ao mundo ao qual vivemos. Muitas pessoas seguem a Cristo, muitas pessoas seguem alguns pastores ou alguns pessoas que realizam prodígios e maravilhas, não porque querem Cristo Jesus, mas porque querem e precisam dos milagres. João está dizendo que uma grande multidão o seguia porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Muitas pessoas o seguiam pelaquilo que ele fazia. Muitas pessoas o seguiam pelaquilo que ele podia dar. Muitas pessoas tinham Jesus como autoestima porque ele podia realizar na vida das pessoas. E precisamos analisar as nossas vidas e ver se verdadeiramente temos servido ao Senhor pelo que Ele é ou pelo que Ele pode nos dar. Precisamos verdadeiramente analisar se nós estamos vivendo uma vida como essa multidão que tem servido a Cristo porque Ele pode realizar nas nossas vidas. Ele tem servido a Cristo porque Ele pode fazer, porque Ele pode realizar. Ou se verdadeiramente temos servido a Cristo porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Temos que analisar as nossas vidas a todo momento e verificar se verdadeiramente temos servido a Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Precisamos analisar se não estamos somente no meio da multidão, ou se verdadeiramente o Senhor está à procura de mim e de você, aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos analisar a nossa caminhada e analisar o nosso relacionamento com Cristo, para verificar se verdadeiramente temos servido ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode conceder e pode realizar na minha e na sua vida. O texto continua nos dizendo: então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João faz questão de anunciar que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Nos outros evangelhos, esse texto, essa história a respeito da multiplicação dos pães e peixes, os outros 3 evangelhos irão falar a respeito dessa multiplicação dos pães e peixes, mas somente João vai dizer que a Páscoa estava próxima, Isso pode explicar o porquê aquela grande multidão estava naquele lugar, o porquê existia grande multidão de pessoas próximo daquele lugar, porque a Páscoa era uma das festas judaicas a qual as pessoas precisavam ir ao templo adorar a Deus. E as pessoas saíam de suas terras, saíam de onde moravam, saíam das regiões para ir a Jerusalém adorar ao Senhor. Por isso, João vai dizer que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, aqui ele está nos explicando o porquê tinha aquela grande multidão de pessoas, o porquê existia grande multidão de pessoas que estavam caminhando junto com Jesus. O texto continua nos dizendo: levantou então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximando, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para que comam? Jesus chega para Filipe e pergunta: onde compraremos pães? Por que ele chega para Filipe? Porque Filipe era
Betsaida. Filipe era de Betsaida, então ele conhecia a região onde eles estavam. Por isso que Jesus diz para ele: Filipe, onde compraremos pães para essa multidão? Qual padaria? Onde é que você conhece aqui a região onde pode ser que tenha pão para essas pessoas? No outro evangelho vai dizer que Jesus, os discípulos falavam para Jesus: se despede da multidão e vai, e parte. E Jesus se preocupava com a multidão, porque eles poderiam perecer no caminho. Mas Jesus vira para Filipe e pergunta: onde compraremos pães para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Talvez Jesus está te perguntando nesta noite: aonde eu posso comprar pão para resolver o problema da sua vida? Talvez você se encontre com várias perguntas em sua vida. Como eu farei para realizar aquilo que eu preciso fazer na minha vida? Como que eu farei? O que eu poderei fazer? Como eu farei para realizar aquilo que necessita e que precisa na minha vida? Mas o texto vai nos dizer que ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Jesus não perdeu o controle da minha e da sua vida. O Senhor, Ele tem o controle da minha e da sua vida. Ele sabe aonde Ele quer te levar. Ele sabe o que Ele quer realizar na minha e na sua vida. Ele sabe os pensamentos que tem ao seu respeito, pensamentos de vida e não de morte. O Senhor sabe aonde Ele quer te levar e o que Ele quer realizar na sua vida. Por isso, precisamos crer somente no Senhor. Estamos falando dos discípulos a qual viram o coxo andar. Estamos falando dos discípulos que viram a transformação da água em vinho. Estamos falando dos discípulos que viram diversos milagres, prodígios e maravilhas. Mas Felipe fala a Jesus. Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Felipe diz para Jesus: se eu estou preocupado onde comprar, eu estou preocupado onde tirar esse dinheiro. O Senhor está preocupado aonde eu vou comprar esse pão? Senhor, 200 denários, que eram 200 dias de trabalho. Um denário era um dia de trabalho, onde o trabalhador ganhava o salário do dia. Precisaria de 200 denários para que aqueles homens, e mesmo assim Filipe diz que não é o suficiente para que todos recebam um pouco. Jesus coloca à prova a fé de Filipe. E Filipe chega para Jesus e fala: o Senhor está preocupado onde vai comprar pão? O dinheiro não é nem suficiente para alimentar. Como o Senhor está preocupado? E talvez em nossas vidas agimos da mesma forma. O Senhor quer realizar na minha e na sua vida, mas talvez estamos preocupados de como será. Talvez estamos preocupados porque não temos recursos. Talvez estamos preocupados porque não tem aonde comprar, não tem o que fazer, não tem jeito. Talvez olhemos para o problema das nossas vidas com os nossos olhos carnais. Colocamos empecilhos no poder do Senhor, colocamos empecilhos no agir de Deus, porque não cremos que vai dar certo, não cremos que tem mais jeito, não cremos que tem mais vida, não cremos que o Senhor pode realizar. Fulano que é especialista disse que não vai dar certo não. Ciclano que sabe de todas as coisas falou que isso aí não tem jeito não. O médico que é especialista da área disse para mim que não tem mais vida, vai morrer. Mas eu quero te dizer nesta noite, a última palavra ainda é do Senhor. Não importa o
não importa as circunstâncias, não importa o que está para acontecer, o que dizem e o que vai acontecer. O que importa é que o Senhor tenha resposta para o meu e para o seu problema. O Senhor tem algo maravilhoso para realizar e para fazer. Precisamos ter fé, Senhor. Precisamos confiar naquele que prometeu e que garante que completará a boa obra na minha e na sua vida. E Felipe diz: 200 denários de pães não são suficientes para que todos recebam um pouco. E disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, e disse André, aquele que apresentou Simão Pedro a Jesus: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? André, ele traz até uma solução. André parece até crer, mas André diz: mas isso aqui não é suficiente. E talvez você tenha olhado para os seus recursos, talvez você tenha olhado para a sua vida, talvez você tenha olhado para a sua dispensa e tenha dito: não é suficiente, não vai dar certo, não tem saída, não vai ter jeito. Talvez você tenha se colocado como pedra de tropeço diante da bênção do Senhor na sua vida. Talvez a sua incredulidade tenha impedido de o Senhor realizar a boa obra na sua vida. Talvez aquilo que você crê, que você confia, dizendo que não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Mas é necessário crer, é necessário confiar, é necessário entregar. E o texto vai nos dizer que André, um dos discípulos, disse: aqui há um rapaz. O texto, quando diz rapaz, ele quer dizer aqui um menino, que era um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O texto aqui vai nos dizer, João vai ser bem claro, que esses 5 pães eram pães de cevada. Aquele menino era um menino pobre. Por quê? Porque quem comia cevada eram as pessoas pobres, porque a cevada ela servia de alimento para os animais. As pessoas que tinham recurso financeiro, que tinham riquezas, comiam pão de trigo, mas aqueles que careciam e que eram pobres e tinham um recurso financeiro escasso, comiam pães de cevada. A cevada, a qual era distribuída para os animais, a qual era feita para dar aos animais. Talvez você se encontra como esse menino. Talvez o seu recurso não é nem recurso suficiente. Talvez o recurso que você tem não é algo que chame aos olhos, não é algo que você ache que daria para comprar algo, mas é no pouco recurso que o Senhor quer abençoar a sua vida. É no pouco recurso que o Senhor quer realizar na sua vida. O Senhor, Ele quer realizar para que quando as pessoas olhem e dizem: não tinha como, não tinha jeito, ele não tinha nada, ele não tinha condições, e como conseguiu? Só pode ter sido o Senhor. Talvez o que você tem passado, o pouco recurso que você tem, é porque o Senhor quer se mostrar através da sua vida. Talvez o que você possui é porque o Senhor quer realizar e não quer que você venha se vangloriar, dizendo que foi você que fez, ou dizendo que foi alguém que te ajudou. Pois o Senhor quer se mostrar Senhor da sua vida. O Senhor quer se mostrar mestre na sua vida. E o texto de João continua nos dizendo que existia 2 peixinhos. Ele faz questão de dizer 2 peixinhos, não 2 grandes peixes,
mas 2 peixes pequeninos. No original vai dizer que esse peixe era um peixe pequeno. Naquela época as pessoas usavam peixes em conservas, pequenos peixes em conservas, para que junto com o pão elas fossem alimentadas. E era isso que esse menino tinha. Então, mas o que é isso para tanta gente? André lhe traz a solução. Mas mesmo trazendo a solução, ele não crê. Mesmo trazendo a resposta, ele não confia. E ele logo interroga: mas o que é isso? Perante tanta gente, isso não é nada, Jesus. O que tem é isso aqui, mas não tem. E talvez você já tenha visto Deus realizar tantas coisas na sua vida. Talvez você esteja como estes discípulos. Já viu Deus fazendo tantas coisas, tantos prodígios, tantas maravilhas. Deus já te tirou de tantos lugares. Deus já realizou tantas obras na sua vida. E você tem parado em meio às atribulações e tem desconfiado. Talvez Deus tenha realizado diversas coisas na sua vida no passado, mas hoje é diferente. Hoje não tem mais jeito. Hoje não tem mais saída. Da mesma forma que Jesus realizou diversas obras e aqueles discípulos viram, na minha e na sua vida não é diferente. Talvez Deus já fez várias coisas na sua vida, já te tirou de diversos laços, Deus já te deu diversas coisas, mas hoje você não crê mais. Hoje você não tem fé para ver, concretizar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Talvez hoje você não tenha mais forças para crer, porque já ouviu falar tantas coisas, tantas pessoas já te disseram o contrário, tantas pessoas já te disseram que não tem mais jeito, e talvez você tenha acreditado em tantas pessoas, mas não tenha acreditado naquele que te chamou. Não tenha acreditado naquele que te chamou e que te trouxe do lamaçal do pecado para a vida. E André disse a Jesus: mas o que é isso perante tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se. Os homens em números eram de números de quase 5.000. Somente os homens foram contados. Em Mateus e Marcos vai dizer que existiam mulheres e crianças, mas somente os homens foram contados. Alguns estudiosos vai dizer que cerca de 20.000 pessoas se alimentaram daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Talvez o que você acha que não é recurso, talvez o que você acha que não tem saída, quando colocado na mão do Senhor, se torna grande alimento para multidões. Talvez o que para você não é nada, para o Senhor é muito. E Ele pode realizar através disso. Talvez a sua vida não tenha valido muito. Entregue ela ao Senhor e Ele realizará uma obra maravilhosa. E Jesus dá uma ordem: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e sentaram-se. Jesus, Ele realiza, mas Ele ordena que alguma coisa seja feita. Foi necessário aquele povo se assentar e confiar. Esse povo se assenta diante do Senhor, confiando de que Ele faria algo. Esse texto vai nos recordar quando o salmista fala:
que o Senhor me faz repousar em verdes pastos. É necessário entregar ao Senhor. É necessário confiar no Senhor. É necessário descansar no Senhor. E Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados. O texto vai nos dizer que ele repartiu à vontade. Não era escasso, não era um pouco para cada um, não era somente um pedacinho, era à vontade. Eles comiam o quanto eles quisessem. O milagre do Senhor foi tanto que eles comiam o quanto eles quisessem. Não era escasso, não era pouco, não era somente um pedacinho. Eles comiam à vontade, entre os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando o Senhor realiza na minha e na sua vida, não é com escassez. Quando o Senhor realiza, quando você entrega, quando você descansa, o Senhor faz regozijar na sua vida. O Senhor faz multiplicar através da sua vida. Aquele recurso que talvez é pouco para você, na mão do Senhor, Ele faz com que outras famílias comem junto com você. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e talvez para ele não fosse suficiente para se alimentar, mas ele entregou ao Senhor, e na mão do Senhor, ele comeu à vontade, ele se fartou dos pães e peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse os discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E quando todos ficaram satisfeitos, e quando todos ficaram de barriguinha cheia, o Senhor disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não é porque talvez tenhamos o recurso que devemos esbanjar. Não é porque o Senhor derramou sobre a minha e a sua vida, precisamos jogar os restos fora. Existe em nosso mundo pessoas que queriam comer o resto de comida que sobra dos nossos pratos. E às vezes colocamos demais em nossos pratos, de forma que é jogado fora, que é desperdiçado. O Senhor está ensinando aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. É necessário recolher aquilo que está deixando à beira do caminho. É necessário recolher aquilo que tem esbanjado, tem jogado fora. É necessário recolher e guardar, para que nada se perca. Jesus não está falando aqui das migalhas, mas sim dos pedaços que sobraram. E eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Depois da multiplicação, sobraram 12 grandes cestos. 12 cestos de alimento. Ainda sobraram 12 cestos de alimento. Aquilo que para muitos não era recurso, aquilo que para muitos não era suficiente,
suficiente. Aquilo que para alguns não tinha saída, na mão do Senhor, multiplicou 12 cestos. Muitas pessoas querem entender o porquê 12 cestos, querem referir a Israel, mas o texto vai nos dizer que são 12 cestos, porque Jesus queria ensinar para os seus discípulos o que ele tinha para fazer, o que ele tinha a realizar. E eles, e 14, e quando aqueles homens viram os sinais que Jesus realizava, disseram: este é o verdadeiramente um profeta que havia de vir ao mundo. Eles recordaram do que Moisés tinha dito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a qual fala que Moisés diz que viria um profeta que anunciaria, que faria algo como ele faria, e falaria da voz do Senhor Deus, falaria através de Deus. Eles se recordaram e lembraram daquela anunciação a qual Moisés tinha dito sobre o profeta, sobre o Messias. Então, eles lembraram a respeito daquela profecia que havia de vir ao mundo e disseram: este é o verdadeiramente um profeta. Este é verdadeiramente aquele que iria vir, que Moisés disse. Percebendo Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamar-no rei, retirou-se novamente. Jesus percebe que aquele povo queria proclamá-lo à força rei. Ou quem não quer um rei assim? Um rei que cura os doentes, um rei que transforma e multiplica pães e peixes, um rei que dá o sustento, um rei que quando você está doente ou está enfermo, ele te cura. Muitas pessoas, aquelas pessoas queriam proclamá-lo rei, queriam anunciá-lo rei, não por quem ele era, mas sim pelo que ele podia fazer. Muitas pessoas queriam proclamá-lo rei e dar os seus exércitos para que o jugo de Roma fosse quebrado sobre as suas vidas, pois aquele povo era subjugado ao jugo de Roma. Aquele povo era escravizado por Roma e eram taxados pelo governo de Roma. Eles esperavam um rei que os libertasse, que os tirasse dos cativos de Roma. Mas Jesus, vendo a intenção deles, retirou-se novamente e sozinho para o monte. Precisamos analisar de que forma temos vivido a nossa vida. Precisamos analisar de que forma temos buscado o Senhor. Temos que analisar de que forma verdadeiramente temos entregado as nossas vidas ao Senhor. Se é porque Ele pode realizar na sua vida, ou porque Ele é Deus, ou porque Ele é Senhor, ou porque Ele é o único caminho. Precisamos fugir da cilada de buscar o Senhor somente pelo que Ele faz, mas precisamos buscar o Senhor porque só nele há vida, só nele há salvação, só nele há resposta, só nele podemos ter vida e termos em abundância. Só Ele pode transformar aquilo que não tem vida em multiplicação. Porque a cevada, quando moída, torrada e transformada em pão,
ela não serve mais para ser plantada e germinar. Mas o Senhor traz vida aonde não tem mais vida, aonde não tinha mais como germinar, aonde não tinha mais como ter vida, Deus traz vida. O Senhor traz vida aonde aos olhos humanos não tem jeito. Deus traz vida aonde a ciência diz não ter mais como ser multiplicado. O Senhor transforma em vida. Aqueles peixes estavam mortos, eles não podiam se reproduzirem, mas Deus faz com que aqueles peixes multipliquem. Talvez existe algo na sua vida que você não enxerga mais vida. Talvez existe algo no seu casamento. Talvez existe algo na sua família. Talvez existe algo dentro da sua casa que você crê que não tem mais vida, que você vê que não tem mais saída, que você vê que não tem mais resposta. O Senhor tem a resposta. O Senhor tem saída para todos os meus e seus problemas. Creiamos no Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, e é Ele quem nos levará ao encontro do Pai, para morar com Ele eternamente. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,